Olá, pessoas. Observe a seguinte imagem. É possível notar alguma diferença nela? Alguma padronização diferente dos pixels? Ou então coloração diferente? A princípio, não é possível notar alguma diferença relevante. Entretanto, posso dizer a você que existe uma imagem inserida dentro desta imagem, como veremos no próximo slide. Imagem secreta oculta. Como você pode perceber, o ícone do GBC083 estava escondido dentro dessa imagem. Como que isso é possível? O contexto por trás disso tudo é devido às técnicas de esteganografia, os quais será abordado ao longo dos próximos minutos, inclusive a implementação deste procedimento. No slide é listado os componentes do grupo e também demonstra as etapas a qual o vídeo vai seguir. Vamos começar dando uma introdução que vai servir de base para as implementações que a gente vai fazer depois na biblioteca Stegano. Então, implementações bastante interessantes. Vamos começar com os conceitos. O que é esteganografia? Para muitos autores, é a arte da comunicação invisível. O que isso quer dizer? Eu vou estabelecer alguma comunicação oculta. Comunicação invisível, comunicação oculta. Como que eu faço essa comunicação oculta? Eu escondo, eu faço ocultação de uma informação minha de alguma forma. Pode ser num objeto, pode ser num ser vivo, pode ser em um arquivo, no âmbito da computação, para que, posteriormente, um usuário relacionado ao processo de ocultação possa verificar a existência daquela informação. Tá, mas e qual que é a diferença, então, da esteganografia para a criptografia? Em suma, a criptografia envolve o embaralhamento de uma mensagem e posterior desembaralhamento por usuários relacionados ao procedimento de criptografia. Um terceiro usuário pode até ver a mensagem embaralhada, mas em suma não deve saber como desembaralhar. É assim que funciona um algoritmo de criptografia. Já o algoritmo de esteganografia é baseado em um usuário relacionado realizar a ocultação da mensagem em um arquivo ou algo relacionado, e somente ele e os relacionados sabem dessa ocultação. Um terceiro, um usuário não relacionado, não deve saber dessa ocultação. Com isso, vamos supor um terceiro usuário que descubra que existe o processo de ocultação de uma informação em algum objeto ou coisa relacionada. O processo para a obtenção deste segredo oculto é bem simples se comparado com o processo de obtenção de uma informação que foi criptografada. Por isso, as técnicas de esteganografia partem do pressuposto de que um terceiro usuário não relacionado não sabe da existência da ocultação da informação. Existem relatos do uso da ocultação de informações desde a Era de Ouro de Atenas, no ano 444 a.C. A diferença entre o passado e a atualidade é que antigamente a ocultação era realizada em objetos físicos e seres vivos. Atualmente, a ocultação é realizada principalmente em arquivos no âmbito da computação. Certo, explicamos os conceitos relacionados à esteganografia e agora vamos partir para uma nova etapa, que são os conceitos relacionados a imagens. Então, existe uma presença constante de imagens na web, seja em redes sociais, seja nos sites de pesquisa, entre outros. Além disso, imagens possuem uma estrutura muito interessante para realizar a ocultação de uma informação. Por isso, nosso grupo achou relevante encontrar uma biblioteca que realiza implementação de esteganografia, particularmente em imagem. E foi onde encontramos a biblioteca Stegano, que é, inclusive, muito simples de implementar. E de base, para vocês entenderem o funcionamento melhor das implementações, vou explicar o funcionamento da estrutura RGB das imagens. Existem outros tipos de estrutura, como CMYK, mas considero o padrão RGB porque ele é o mais utilizado na exibição na tela do computador. É do escopo do vídeo a apresentação da estrutura básica de uma imagem para a noção básica de como que funciona o processo de ocultação de informação dentro da estrutura da imagem. Em suma, existem diversos tipos de imagem, como por exemplo PNG, JPG, TIFF. Essas imagens possuem um mapeamento de bits, que são vetores de bits que servem para definir a cor que um pixel tem. Dentro da estrutura da imagem também temos o cabeçalho, o qual contém informações relevantes sobre a imagem em totalidade. A biblioteca Stegano utiliza imagens com padrões específicos, no caso imagens RGB, com mapeamento de 24 bits. A gente vai ver posteriormente que são 8 bits para cada cor. Além disso, existe um método do Stegano que chama ZIF-Reader, que vai ser explicado posteriormente, que utiliza o cabeçalho de imagens do tipo ZIF para a ocultação de informações. Certo, entramos agora numa parte mais técnica, que é a parte onde explicamos o padrão RGB 24 bits, que a biblioteca Stegano utiliza para a realização de ocultação de informações. O RGB é um formato padrão de apresentação de imagens. Muito provavelmente, a tela do seu PC é representada em RGB. Temos para cada pixel da imagem 3 mapeamentos de bits possíveis, que representam as cores vermelho, verde e azul. Do inglês Red, Green, Blue, formam a sigla RGB. Esses 3 mapeamentos indicam a intensidade de cada cor do pixel, sendo que cada um dos mapeamentos do pixel possuem 8 bits de intensidade.
Para gerar outras cores, basta combinar as três juntas em um pixel só. Dada a intensidade das cores primárias vermelho, verde e azul, podemos formar as outras cores possíveis, limitadas à quantidade de bits de representação de intensidade. Neste caso, temos um exemplozinho aí com a intensidade que vai de 255 até 0, no caso é 256 valores possíveis, que é 2 elevado a 8, e embaixo a combinação dos três, que forma com 255 de intensidade cada um a cor branca, e com 0 a cor preta, que é a ausência de cor. E aí temos também um pixel aleatório que eu peguei, 130, 0130, que no caso é uma cor roxo-violeta. Aqui um exemplo para entender melhor o citado anteriormente. Fiz a separação em canais Red, Green, Blue. São os bitmaps, divididos pela sua representação de cor. E são interessantes para a abstração dos conceitos explicados. Existe um tipo de cabeçalho, que é chamado de cabeçalho EXIF, que é presente em imagem JPEG TIFF, que, semelhante aos outros tipos de cabeçalho, servem para listar as características da imagem em seu total, como, por exemplo, as dimensões x e y dos pixels da imagem, data e hora, implicações técnicas da câmera, porque o cabeçalho EXIF é um padrão utilizado por fotos capturadas por câmera, entre outros. E a biblioteca Stegnon realiza a ocultação de informações nessa quantidade de bits reservada para o cabeçalho EXIF. Bora começar a falar de implementações. Como dito anteriormente, vamos utilizar a biblioteca Stegnon. Ela é implementada em Python, ou seja, vamos ter uma codificação enxuta. E ela é simples, fácil de instalar. Inclusive no site oficial do desenvolvedor tem ensinando a instalar. Você pode simplesmente fazer um pip install que você instala ela facilmente. Como já dito, as classes implementam os algoritmos de ocultação de imagem e os métodos, como são em Python e necessitam de poucos parâmetros, são enxutos. Sintaxe enxuta, simples de executar, conforme você vai ver nos próximos tópicos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o método LSB. Esse método usa o bit menos significativo para esconder a informação. Como aqui aplicaremos o método em uma imagem RGB, nós usaremos o bit menos significativo de cada componente, R, G e B. Ressaltando aqui que o tamanho máximo da informação a ser ocultada é a altura vezes largura da imagem, que vai servir como meio de ocultação, vezes 3 bits de cada canal, R, G e B. Para vermos o seu funcionamento, vamos ao exemplo a seguir. Nesse exemplo, iremos ocultar essa imagem do gato nessa outra imagem do leão. Aqui, vale ressaltar que qualquer arquivo pode ser escondido, desde que se faça uma serialização dos dados. A implementação do algoritmo, usando a biblioteca Stegano, é bem simples. Basicamente, iremos serializar os dados, usando a biblioteca base64, transformando binário em base64 e depois base64 em string, que é o tipo de entrada que o método lsb.hide recebe. Chamaremos então o método lsb.hide, passando como parâmetro a imagem, onde será escondida a informação, e a string resultante do passo anterior, para realizar a ocultação dos dados do modo que foi descrito antes. Após isso, iremos salvar a imagem resultante usando a função save, e pronto, a imagem do gato está oculta na imagem do leão. Então, rodando aqui, nós temos aí a criação da nova imagem, capa_s, que foi exatamente o parâmetro aqui passado para a função save. E agora vamos verificar aqui as duas imagens, antes e depois da adição da informação oculta. Como podemos ver, não é possível perceber nenhuma diferença assim, a olho nu entre as imagens, Então, agora aqui nessa função, eu vou printar os dois primeiros pixels das imagens para podermos checar a diferença dos valores. Como podemos ver, teve uma modificação de 1 bit no componente B da imagem original para modificada. Após isso, para recuperarmos a imagem oculta, usamos o método lsb.review, que irá retornar os dados. Esse método retorna uma string com os dados da imagem. Assim é necessário realizar uma deserialização, transformando a string em base64 e depois em binário, para podermos salvar a imagem recuperada. Então, vou rodar aqui, Como podemos ver, depois da execução desse método, ele salva aí o que ele recuperou da imagem em imagem hidden.png. E como podemos ver aqui na última função, a imagem que foi escondida é igualzinha a que foi recuperada. Bom, como podemos ver, a ideia e a implementação por trás desse algoritmo é bastante simples, porém é importante destacar que esse método tem alguns problemas de segurança. É possível inferir a presença de uma informação oculta através da análise dos bitplanes da imagem, o que é algo bem simples.
Para mitigarmos esse problema, podemos usar o método LSB com sets, como o set de Fermat ou o set de Eratosthenes. Esses sets irão espalhar a informação pelo arquivo, ao invés de salvá-la de modo contíguo, assim dando um trabalho maior para o steganalista. Bom, a técnica RED, ela usa o canal vermelho de cada pixel para guardar a informação que o usuário deseja ocultar. Cada canal vai guardar um byte da mensagem, ou seja, vai guardar um caractere, mas não o caractere no formato como string, vai guardar o valor ASCII desse caractere. Dentre os valores imprimíveis na tabela ASCII, nenhum ultrapassa o valor máximo que o canal pode receber, que é o 255. Então, cada caractere desse vai ser convertido para o seu valor ASCII e salvo no canal RED de cada pixel. Existem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. O canal vermelho do primeiro pixel, ele sempre será utilizado para guardar o tamanho da mensagem em bytes. Então, o tamanho máximo da mensagem é de 254 bytes, porque o primeiro pixel sempre será utilizado para guardar o tamanho da mensagem e o canal só aceita até 255, então o tamanho máximo é 254. Isso é necessário na hora de revelar a mensagem secreta, que é uma função que já vamos ver. Esse aqui é o comando para guardar a mensagem secreta, a função hide, que tem como argumento a imagem de entrada, a mensagem que deseja esconder e a imagem que será criada como saída com a mensagem escondida. Então, esse comando aqui foi executado, o que gerou essa imagem da direita. A imagem da esquerda é a imagem original e a da direita é a imagem com a mensagem inserida. Inicialmente, parecem a mesma imagem, a direita parece que está inalterada, mas quando a gente analisa mais atentamente, não é bem assim. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui? Um zoom no canto superior esquerdo da imagem original. E aqui eu também tenho um zoom no canto superior esquerdo da imagem adulterada. E aqui a gente consegue ver claramente a diferença na cor dos pixels após a alteração deles com a técnica RED do Stegan. Eu tenho aqui agora o valor em RGB da cor do primeiro pixel da imagem original. Então o canal vermelho é 154, o verde é 107 e o azul 58. Nós vamos ver se nós conseguimos chegar a esse primeiro pixel aqui. E nós sabemos que o primeiro pixel sempre guarda o tamanho da mensagem. O tamanho da mensagem que foi guardado na imagem é de 15 bytes. Então, esse canal aqui guarda 15 bytes. Se a gente altera o valor do canal, nós chegamos no verde, que foi a cor que o primeiro pixel da imagem adulterada recebeu. E a gente pode confirmar selecionando a cor aqui. E a gente checa aqui, o valor não foi alterado. O valor que nós colocamos anteriormente aqui, ele não sofre nenhuma alteração. Nós conseguimos fazer o mesmo processo para cada caractere da mensagem, para cada valor ASCII de cada caractere da mensagem. Aqui eu tenho o valor RGB original do segundo pixel da imagem original. E aqui eu tenho o valor ASCII do primeiro byte da string que foi embutida na imagem, que é o M maiúsculo. O valor ASCII é o 77. Então, se eu adicionar o 77 no canal vermelho, eu tenho esse tom de verde, que é o tom que o segundo pixel recebeu. E dá para conferir que foi realmente esse tom. Esse é o comando em linha que revela a mensagem escondida na imagem alterada. Chama o review, passa como parâmetro a imagem alterada e ele retorna a mensagem. E é aqui que entra a importância do primeiro pixel ser utilizado para guardar o tamanho da mensagem. Por quê? O que acontece? Quando a função começa a ser executada e é recuperado do primeiro pixel, que essa mensagem específica tem 15 bytes, ele sabe que ele deve percorrer somente os próximos 15 pixels da mensagem e recuperar somente os valores dos próximos 15 canais RED. E dessa forma ele consegue trazer a mensagem fiel ao que ela inicialmente foi. Caso não houvesse essa informação do tamanho da mensagem na hora de revelar mesma, e a mensagem tivesse, por exemplo, esses mesmos 15 bytes, a função iria ultrapassar esses 15 pixels e ia recuperar o suposto valor ASCII, todos os pixels da imagem, e ia retornar uma mensagem que não é fiel àquela que foi inicialmente ocultada. Porque a mensagem não está distribuída em todos os pixels da imagem, ela está distribuída somente nos 15 primeiros pixels da imagem, porque ela possui somente 15 bytes e vai 1 byte para cada pixel. Caso aqui na nossa imagem não houvesse informação de tamanho da mensagem, a função iria continuar recuperando o valor do canal vermelho como valor ASCII, e aqui, por exemplo, no primeiro
pixel não adulterado ia recuperar o valor 210 como valor ASCII, que não faz parte nem dos caracteres imprimíveis e sim da tabela estendida, o valor 210, que é esse caractere aqui. E o próximo seria, por exemplo, o 192, também faz parte da tabela estendida, que é esse daqui, e assim por diante. Então acabaria por retornar uma mensagem fiel à mensagem original, e pode ser que caia em algum desses casos aqui que nem sequer são imprimíveis. Agora a gente vai falar de uma técnica que chama EXIF Header. Foi criada pela GEDA, que é uma empresa lá do Japão. Ela é um tipo de cabeçalho de uma imagem. Ou seja, a mensagem fica ocultada no cabeçalho dessa imagem, que no caso é o cabeçalho do tipo EXIF. Um dos poréns dessa técnica é que trabalha somente em câmeras fotográficas. Ela grava informações sobre as especificações técnicas na forma de metadados. Informações como localização física, que seria um GPS, dimensões de uma imagem, configurações da câmera, abertura do diafragma. Isso possibilita que tanto o fotógrafo quanto aquela pessoa que vai manipular uma imagem consiga ter uma maior abertura na hora de configurar e de modificar essa imagem. Essa técnica funciona somente nos formatos JPEG, TIFF e arquivos de áudio WAV-RIF. Suponha que uma pessoa queira enviar uma mensagem para outra de uma forma secreta. Ela pode utilizar desta imagem para enviar a mensagem sem que ninguém nem saiba que existe uma mensagem por trás. Como que se faz isso? Bom, vamos começar com uma função para esconder a mensagem dentro da imagem. Bom, primeiro eu vou precisar da minha imagem de entrada, que vai ser o input. Depois eu vou precisar de uma imagem de saída, que vai ser a minha imagem com a mensagem já dentro dela. A minha mensagem secreta, ou o meu arquivo secreto, que pode ser um arquivo de áudio, e o formato da minha imagem. Aqui eu estou só verificando se meu arquivo não é vazio. Se ele não for vazio, eu vou pegar e vou ler o que está dentro dele e colocar em mensagem secreta. Se ele for vazio, eu vou só utilizar o que está dentro da mensagem secreta. Para funcionar o EXIF, eu vou primeiro encodar isso em base linha 4. Após isso, eu vou abrir a minha imagem usando a ferramenta do Stegner e vou verificar. Se for vazio, eu vou pegar o formato que está aqui dentro dessa imagem que eu acabei de ler. Isso daqui é só uma verificação para não dar erro na hora de fazer a codificação. Bom, após isso, eu verifico se a minha imagem, se nas informações da minha imagem, existe o cabeçalho EXIF. Se existe, eu vou pegar de uma variável que seria o dicionário EXIF, todas as informações que estão dentro de EXIF, dessa imagem. Caso não, eu só crio um dicionário EXIF vazio. Após isso, eu vou pegar aqui meu dicionário e colocar nessa posição a minha mensagem secreta. E aqui eu vou fazer a contagem de bytes desse EXIF. Depois, eu vou só salvar a minha imagem nessa imagem ENC e dar um close. Bom, essa aqui é a função para esconder. Para revelar uma mensagem que já está dentro da imagem, a gente precisa somente da imagem em si. E essa imagem seria a imagem encodada. Bom, aqui primeiramente eu estou abrindo a imagem e aí aqui eu faço um try. Eu verifico qual que é o formato dessa imagem. Se ela não tiver em JPEG ou em TIFF, então eu não vou conseguir trabalhar com EXIF. Então ele vai lançar um erro. Se eu já tenho um cabeçalho EXIF, eu pego o que está dentro desse cabeçalho e passo para essa variável de dicionário. E essa parte aqui, que foi o que eu fiz aqui eu estava adicionando nessa parte, aqui eu estou pegando dela e colocando a minha mensagem secreta. Caso não exista o EXIF, a minha mensagem secreta vai ser vazia. Após isso eu dou um close e faço a decodificação dessa mensagem. Bom, vamos testar isso, né, agora. Vamos lá. Aqui eu criei uma mensagem bem simples para a gente testar, chamada Oi, tudo bem? O meu input vai ser aquela imagem que eu dei, que eu coloquei salva nessa parte aqui. Olha lá, imagem original, certo? E o meu output vai ser a imagem com segredo, que ainda não existe aqui. Eu vou chamar a função para esconder, passando os meus parâmetros de input, a minha imagem de saída, que vai ser meu output, e a minha mensagem secreta. Note que aqui eu não estou passando nem o meu formato, nem meu arquivo secreto. Bom, depois que eu faço isso, eu estou lendo aqui a minha mensagem, a minha imagem original, e estou lendo a minha imagem escondida. Na hora que eu rodo, eu mostro aqui a minha imagem original e a minha imagem com a mensagem secreta. Note que não tem absolutamente nenhuma diferença entre as duas. Continua a mesma coisa. Porém, na hora que eu revelo a minha mensagem, eu faço aqui o review, eu pego aqui o meu output, que seria essa daqui, certo? A minha imagem escondida. E eu faço o review dela. Na hora que eu faço um print, eu consigo receber lá, Oi, tudo bem? Ou seja,
Esse é um jeito básico de trabalhar com EXIF e esteganografia para esconder mensagens.